Olá, pessoal. Estamos de volta e dessa feita para concluir nosso terceiro encontro, discutindo aqui temáticas importantes e relevantes sobre o ensino da matemática. Eu, professor José de Alcântara Filho e... Professora Simone Gomes Gonçalves, estamos iniciando o nosso terceiro encontro, que é sobre a avaliação matemática nos anos finais e estiagem. Segundo Jorba e Samart, ele diz que toda atividade avaliativa é um processo que envolve algumas etapas. São elas a coleta de informação, análise dessa informação, conclusão sobre o resultado dessa análise e tomada de decisão de acordo com a conclusão. Então, o autor ele trabalha nesse processo de avaliativo. Primeiro tem que ter a coleta, após a coleta, as informações e, por último, informamos todas as avaliações a serem trabalhadas. A partir dessas considerações, não podemos pensar que a avaliação tem que se identificar como prova, e deva implicar necessariamente um ato administrativo, quer dizer, que a avaliação ela não é considerada como uma prova e que não deve trabalhar apenas para trazer resultados para a questão administrativa. Segundo Jorba e Samart trabalham dessa forma. Com base nesses objetivos, a avaliação ela pode ser representada por três tipos. Ela pode ser uma avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Já a avaliação diagnóstica, ela tem como principal objetivo determinar a sua situação de cada estudante de iniciar um determinado processo de ensino e aprendizagem. Neste caso aí, essa avaliação diagnóstica, ela sempre é trabalhada na escola, como o início de suas aprendizagens. Ela tem como, antes do aluno, o professor dar início aos conteúdos, ele faz uma avaliação diagnóstica para saber aonde que está o processo, quais são as dificuldades para ser melhoradas. Então, aí partimos. A próxima. E, segundo Jorba e Samart, ele diz que se a avaliação diagnóstica ela for representada por um grupo de discente, ela é chamada de prognose. Aí, quando se trata uma avaliação individual, de forma individual, ela é representada como diagnose. Já a avaliação formativa, ela responde a uma concepção de ensino que considera que aprender, ela representa por um longo processo, por meio do qual o discente vai reestruturando seus conhecimentos a partir das atividades que executa. Então, a avaliação formativa, ela é apresentada em um longo processo, E aí ele vem reestruturando os seus conhecimentos a partir das atividades que executa. A última avaliação, segundo os autores, eles falam da avaliação somativa. A avaliação somativa, ela tem como objetivo estabelecer balanços confiáveis dos resultados obtidos ao final de um processo de ensino e aprendizagem. Foi apresentado os três tipos de avaliações, avaliações diagnóstica, avaliação formativa e a avaliação somativa. Então, aí nós temos essas avaliações, elas devem ser trabalhadas ao longo do ano, ao longo do processo da estiagem.
E, segundo Pasquale, ele fala que avaliar parece ser uma fatalidade do ser humano em relação ao meio ambiente, incluindo ali o meio físico, bem como o social. No contexto educacional, a avaliação ela deveria ter por finalidade orientar as aprendizagens, evidenciando não apenas os aspectos conceituais, mas também os aspectos atitudinais e procedimentais envolvidos no processo de construção do conhecimento, como vistas a possibilidade, ou seja, como vista a possibilitar reflexões acerca de um trabalho pedagógico, está organizado e, com este, pode favorecer as aprendizagens do estudante. Isso quer dizer que o professor ele deve apresentar todas essas formas, né? Todas essas estruturas, né? A serem trabalhadas. Segundo Zambala, né, ele fala sobre os conteúdos, né, com relação aos conteúdos conceituais, procedimentais. Partindo para os conteúdos conceituais, eles referem-se à abordagem de conceitos, né, a própria palavra já diz, né, conteúdos conceituais, está relacionados a conceitos, a fatos e princípios, cuja aprendizagem ela envolve a aquisição de informações, vivências de situações, construção de generalizações e compreensão de princípios. Já os conteúdos procedimentais, eles expressam um saber fazer, está relacionado a saber fazer, e sua aprendizagem, ela compreende tomadas de decisões, realização de uma série de ações de forma ordenada e não aleatória, obtenção de uma meta e construção de instrumentos para analisar processos e resultados obtidos. E, por último, né, que podemos citar especificamente o saber fazer. O que é o saber fazer? É saber ler, desenhar, observar, calcular, classificar, traduzir, recortar, saltar, inferir, perfurar, entre outras ações cognitivas, motoras ou algorítmicas. Segundo Zambala, os conteúdos atitudinais incluem valores, normas e atitudes. Sua aprendizagem, elas envolvem orientação de ações, estímulos ao desenvolvimento do juízo crítico, da cognição, que é o conhecimentos e crenças, do afeto, dos sentimentos e preferências e das condutas, ações e declarações, né? Partindo agora, eu vou passar a palavra para o professor José de Alcântara, que vai trabalhar os conceitos. Foi exemplificado aí 3 tipos de elementos que devem ser trabalhados, né? E devem ser elementos, inclusive, de avaliação por parte do professor. Os conceitos, os procedimentos e as atitudes. A gente vai ver agora um exemplo, mais claramente, a gente vai para o quadro aqui, tá? Para mostrar para vocês o seguinte, ó. Esse aqui é com base na geometria. A gente vai ver o que seria, então, conceitos e fatos e conceitos, sistemas conceituais, tá? Dentro do tema geometria aqui, só para a gente... Porque, assim, se a gente fala em conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais, que o professor não pode, a gente vai ver aqui, discutir, que o professor não pode trabalhar só, na sua avaliação, só esses conhecimentos conceituais. Ele precisa trabalhar os outros, os procedimentos e as atitudes dos estudantes. Também deve fazer parte do esboço avaliativo.
Mas aí o professor pode perguntar, mas eu não tenho uma verdadeira visão do que seja isso. Então, a gente vai tentar dar alguns exemplos aqui no campo da geometria, tá? A gente tirou lá do Chevalá, depois a gente vai mostrar a referência disso aqui, ainda no último slide. Então, olha só. Fatos, conceitos e sistemas conceituais em geometria. Então, figuras, corpos geométricos, semelhanças entre figuras, translações, rotações e simetria. Isso aqui, então, pode ser trabalhado, são os conceitos que podem ser trabalhados dentro da geometria, tá? Ligado, aí, claro, nos anos finais, né, a gente trabalha os corpos geométricos nos anos finais, trabalha semelhança nos anos finais, trabalha também, né, essa parte de simetrias aqui. Aí, veja bem, em relação aos procedimentos, ali foram os conceitos. Procedimentos, então, que a gente deve investigar os alunos. Então, construção e utilização de modelos. Depois a gente vai dar um exemplo prático disso aí, tá? Modelos, mapas e planos, identificação de semelhança entre figuras, obtenção no fator de escala, utilização de composição, decomposição, interseção. Então, isso tudo está dentro de procedimentos, tá? E atitudes, valores e normas, né? Os conteúdos atitudinários. Então, ó, curiosidade e interesse por pesquisar sobre formas e características geométricas. Isso é uma atitude discente. Sensibilidade diante das qualidades estéticas das configurações. Sensibilidade é uma atitude, tá? Interesse e gosto pela descrição verbal. Interesse e gosto são atitudes. Curiosidade, isso aqui são atitudes que podem ser avaliadas pelo professor na aula. E não somente saber se o menino sabe calcular, por exemplo, uma área, por exemplo, ou um volume de um sólido geométrico, tá? Então, veja que aqui a avaliação está caminhando para algo mais amplo do que ela é hoje. Infelizmente, o professor trabalha simplesmente com uma prova como um elemento de avaliação, tá? E a prova, você praticamente só trabalha na prova os elementos conceituais, ok? Dando sequência aqui, olha só. Então, a avaliação da aprendizagem, né, é entendida nesse texto como um procedimento destinado a quê? A obter informações a respeito dos progressos e das dificuldades de cada aluno, tornando-se um mecanismo indispensável de suporte aos processos de ensino e aprendizagem. Então, de certa forma, a avaliação ela é um elemento importante, tá? Ela precisa ser melhor organizada, mas é um elemento importante para ver esses processos de aprendizagem e orientar o professor no planejamento de novas ações. O que eu fiz de errado? Por que o aluno não compreendeu isso? Eu fiz uma atividade avaliativa e, olha, nada daquilo que eu planejava que eles pudessem saiu como eu pensei. Então, alguma coisa, então eu preciso rever isso daí, tá? E aí eu vou buscar outras ações pedagógicas que ajudem os meus alunos a alcançar aqueles objetivos que eu quero, ok? Lucchesi, né? Então ele fala que nesse contexto temos que opostamente colocar a avaliação escolar a serviço de uma pedagogia que esteja preocupada com a educação como mecanismo de transformação social. Olha só. Então, gente, algumas avaliações, algumas provas da forma como são realizadas não tem nada a ver com isso que o Lucchesi está falando, infelizmente, tá? Então, pensando dessa forma, o conhecimento seria, né, a descoberta de resposta às necessidades e exigências da vida social. E não necessariamente só o conteúdo como é feito hoje. E aí, partindo desse pressuposto, a avaliação ocorreria em situações vividas, que com uma prova ali engessada dentro de sala de aula, dificilmente acontece isso. Situações vividas e experimentadas, que poderiam, portanto, ser incorporadas em novas situações. Então, veja que as ideias desse autor aqui, no caso Lucchesi, ele já traz uma ideia bem renovada de avaliação, tá? Mas, infelizmente, na maioria das nossas escolas, na maioria das práticas, as avaliações, e aí eu falo no caso da matemática,
é simplesmente uma prova, tá? E aí a gente precisa rever isso. A Jussara Hoffmann, né, ela é uma autora também que fala muito sobre avaliação, e ela também é favorável a um processo avaliador menos seletivo, defende uma proposta de avaliação, olha só, avaliação mediadora, contrapondo-se a essa avaliação que nós temos hoje, que é a avaliação classificatória, tá? Essa autora aqui, ela diz que essas duas posturas são opostas, né? A avaliação mediadora e a avaliação classificatória, tá? Já que a avaliação classificatória baseia-se na verificação periódica com o professor tomando decisões em relação ao aluno, quanto ao seu aproveitamento escolar, sua aprovação ou reprovação. Já a avaliação mediadora parte da análise das várias manifestações dos alunos, né? Aí manifestações essas que podem, então, trabalhar questões de procedimentos e atitudes. Manifestações dos alunos em situações de aprendizagem, para acompanhá-los, visando oferecer a ele o acesso gradativo a um saber competente na escola e, portanto, sua promoção a outras séries e graus de ensino. Perceba, então, gente, que é preciso uma mudança, tá? É preciso uma mudança nos processos avaliativos. Do jeito que está, a gente percebe que as nossas avaliações estão indo na contramão do que nós estamos vendo aqui por esses autores aqui, tá? E autores que eu considero importantes dentro dessa construção do conhecimento pedagógico do professor também, tá? Dando sequência, olha só, aí ela vai dizer então, Jussara, que para nós termos uma avaliação mediadora, o que seria necessário, né? Ultrapassar o significado da correção, retificação, para o de interpretação da lógica possível do aluno diante da área do conhecimento em questão. Isso aqui eu quero fazer aqui uma... muitas das vezes a gente avalia o aluno, então você passa uma questão, tá? É aquela avaliação conceitual mesmo, o professor passa a questão e muitas das vezes o professor olha a resposta do aluno, às vezes o professor não entende, né, a resposta, aí ele faz aquela cara e simplesmente taca um X lá e passa adiante. Veja que o que a Jussara Hoffmann está dizendo aqui, ela diz o seguinte, ó, eu vou analisar qual foi a lógica que meu aluno utilizou naquele desenvolvimento. Claro que esse tipo de avaliação exigiria do professor um contato, uma aproximação maior com os alunos dentro de sala de aula, tá? O que, às vezes, o professor diz, não dá tempo, e não sei... Gente, tem alguns alunos que, às vezes, precisariam desse acompanhamento mais de perto, principalmente os alunos que têm mais dificuldade. Aqueles alunos que não têm dificuldade, você não tem muito problema com eles. Nesse sentido, a autora pontua que quaisquer práticas inovadoras serão desenvolvidas, ou serão, e também dita falsa, se não forem alicerçadas por uma reflexão profunda sobre as concepções de avaliação e educação. Tá? É o que, infelizmente, tem sido feito hoje. Analisando ainda que uma prática libertadora, então veja que o Lucchesi e a Jussara Hoffmann, eles trabalham dentro dessa concepção aqui, ó, prática libertadora de avaliação. Não exige obrigatoriamente uma revolução de métodos, tá, e técnica, mas uma compreensão diferenciada de seu significado, uma consciência crítica de nossas ações. É o que nós, professores, temos que ter, tá? Uma consciência crítica da forma como nós estamos avaliando. Será que realmente está correta a forma como nós estamos avaliando os nossos alunos? Gente, tem muitas histórias, assim, eu já experienciei histórias muito interessantes sobre o processo avaliativo, sobre aquela questão de ajudar ou não um aluno que precisa, às vezes, de pouca nota para passar. Cada concepção que o professor tem faz com que ele haja de forma diferente, em alguns casos parecido como esse. Tá? Então,
essas reflexões do Keyes e da Jussara Hoffmann nos traz à mente, então, que nós temos que repensar algumas coisas. O Perrenot, ele diz o seguinte, ó, o fato de avaliar está ainda entre duas lógicas, né? Ou seja, os sistemas educativos estão passando por um período de transição no qual anunciam a evolução. Será? Né? Para a evolução para uma avaliação menos seletiva, abandonando práticas de caráter quantitativo, inserida nas perspectivas tradicionais de ensino, em direção a práticas de caráter qualitativo, com funções mais formativas e mais articuladas às novas perspectivas da ação pedagógica cotidiana. Gente, esse digamos assim, é o sonho ao qual nós estamos sonhando, pensando no futuro, para que a gente evolua também no processo avaliativo. Já que se discute hoje muito a evolução dos métodos de ensino, hoje fala-se muito em metodologia ativa, mas a nossa avaliação ela continua do mesmo jeito como era uma prova simples ali. Se o cara acertou as questões, aprovado. E aonde eu estou analisando o sujeito, ou somente o conhecimento que ele tem dos conceitos e conteúdos que foram trabalhados. Nós esperamos, então, que essa fala do Perrenot aqui possa, então, estar sendo realmente encaminhada essa mudança que é requerida, eu penso que por muitos educadores. A partir dos anos 90, é possível encontrar ideias sobre avaliação numa perspectiva mais qualitativa, tá? Mais progressista, avaliação mediadora na ótica construtivista, ó, de aprendizagem definida por Hoffmann e abordagem diagnóstica inclusiva como um ato amoroso proposto por Lucchesi. Esses dois autores aqui, então, eles estão aí na frente nessas questões, e outros autores também, dessa questão dessa mudança de paradigma no processo avaliativo. Barreto, ele diz que há uma tendência, né, de consenso na definição dessas características que passam pela defesa de uma abordagem historicamente situada, levando em conta não apenas a dimensão cognitiva do aluno, mas a sua vida social e afetiva, olha só. E, de novo, quando a gente analisa esses elementos aqui, o social e afetivo, então a gente vai para os aspectos atitudinais e procedimentais. Valores, atitudes, né? Suas motivações e até mesmo sua própria história de vida deve ser analisada dentro do processo avaliativo pelos professores, tá? É algo que o professor ele tem que pensar nisso, nessa responsabilidade social que ele tem de avaliar os discentes, tá? Então, novamente, a prova é só um instrumento, mas que não deve nunca e jamais ser o único instrumento avaliativo do professor. Buscando novas formas de avaliar. Então, de novo, a avaliação tem seu significado comumente confundido como prova, ó. Então, muita gente diz, avaliação prova e avaliação, mesma coisa. Não é isso, não é, tá? Já que muitos têm essa visão de que a avaliação se resume a realizar a prova, como podemos perceber, é um instrumento avaliativo, mais utilizado pelo professor, aliás, mais utilizado e às vezes o único, né? Pelo professor, podendo ser subdividida em prova escrita, oral, sendo objetiva ou subjetiva e prova prática. Aqui a gente já vai trazer, mesmo que a gente fale em prova, trazer alguns subsídios diferentes desse processo aí de avaliação. A gente vai mostrar aqui algumas coisas. A prova escrita, aqui, bom, é uma prova, mas aí o professor faz uma pergunta de que o aluno tem a capacidade de interpretá-la, analisá-la e resolvê-la com base nos conteúdos ensinados, né? Claro que a gente jamais vai trabalhar questões que não foram trabalhadas com os alunos. Tem um autor chamado Vasco Moreto, ele escreveu um livro, o título do livro é Prova,
um momento privilegiado de estudo e não um acerto de contas, né? Por quê? Porque quantas das vezes o professor não dizia assim, ó, na prova vocês vão me pagar, né? Na prova vocês vão ver. Aí o professor usa a prova como um método de acerto de conta com os alunos. Gente, isso é terrível, tá? Então, pelo amor de Deus, não façam isso. Então, é claro, o que não foi trabalhado, às vezes até o que não foi trabalhado, o professor taca na prova lá com um fim de arrebentar com a turma, tá? Essas provas, né, elas podem ser de múltiplas escolhas. Hoje já há recomendações, a secretaria tem documentos em que ela recomenda aos professores que quando façam uma avaliação, coloquem questões de múltipla escolha, coloquem questões descritivas para o aluno escrever, diversifique o tipo de questão que tem nessas avaliações, tá? E não somente de um jeito, diversifique, tá? Múltipla escolha para justificativa, dentre outras ações, fica a cargo da imaginação do professor ao relacionar com a disciplina, a faixa etária em que seus alunos se encontram. Então, hoje a avaliação ela está única e exclusivamente na mão dos professores. Então, o professor tem que ter essa consciência do como ele vai avaliar esse aluno, gente. Isso é fundamental aí para agora e para o futuro, tá? Olha um exemplo aqui, eu trouxe um exemplo aqui de como uma prova é um negócio seletivo e que não contribui muito. Eu já passei esse problema aqui, eu já fiz isso com vários alunos, tá? E aí o que acontece? O aluno lê o problema, aí ele faz o seguinte, ó, leu, aí ele pega, bom, vou resolver, 1.150 dividido por 30. Tá. Beleza. Aí ele faz a divisão, na divisão ele vai achar isso aqui, ó. Aí o menino vai e marca isso daqui na prova. Aí veja bem, quando a gente observa mais do que simplesmente o resultado de uma questão que foi marcada, por exemplo, ó, se o menino utilizou essa operação aí, ó, 1.150 dividido por 30 para responder, significa então que ele leu o problema e interpretou corretamente. Ele fez a conta, deu 38,33, significa que ele resolveu corretamente a conta também. Só que o que ficou faltando para ele? Analisar a resposta encontrada. Essa resposta encontrada satisfaz plenamente a condição da minha pergunta que eu tinha aqui? Um barco não pode dar 38,33 viagens. O número de viagens tem que ser o número inteiro. Aí o menino marcou aqui, aí o professor o xzão lá errado. Mas veja, a resposta correta seria isso aqui. Só que, por exemplo, eu poderia aproveitar, poxa, o menino fez leitura e interpretação correta. O menino aplicou uma resolução, um algoritmo de divisão correto, mas errou simplesmente em analisar a resposta encontrada. Então, por que eu não aproveito essas duas habilidades que ele teve e fico só com o erro dele aqui? Para você ver como uma prova simplesmente de conceito, ela tem limitações. A prova oral é um outro tipo de prova que às vezes os professores fazem, né? Eu já fiz essa avaliação oral, e aí busca que os estudantes consigam ser claros, objetivos ao responder perguntas a respeito do conteúdo avaliado. Porém, é importante ser levado em consideração, no momento de avaliar, o nervosismo do aluno e como ele lida com essa situação, devido ser comum ter alunos que sentem dificuldade de se expressar. Então, até num processo avaliativo, que eu quero trabalhar com meus alunos, eu preciso pensar, tendo como centro desse meu pensamento o aluno. Poxa, eu vou fazer uma prova oral, o menino vai apresentar um seminário, mas o menino ele é nervoso, ele não consegue falar direito na hora do seminário, então pronto, esse menino vai ficar prejudicado. Então, mas é impensável para um professor fazer um processo avaliativo diferenciado. Não, todo mundo tem que ser avaliado de forma igual.
Por que esse aluno não pode fazer de uma outra forma, já que ele pode se expressar melhor através de um desenho ou através de alguma situação e que não seja simplesmente falar na frente de todo mundo? Essas coisas precisam ser analisadas. Provas práticas, né? Aqui veja bem, olha só. Então, a prova prática, a gente viu que os procedimentos, né, elas implicam saber fazer, e aí, no caso aqui, a prova prática, avalia se o indivíduo domina alguma função característica, né? Aí, no caso, a gente vê prova prática de direção, né? E outras situações. Esses instrumentos, né, não são prova prática, não é muito utilizado na escola. Aí, eu vou vir aqui para a mesa só para mostrar que eu fiz uma atividade uma vez com os alunos. Ó. Aqui, ó, aqueles materiais que nós apresentamos no segundo encontro, um material feito com a bucha da inajazeira. O que eu fiz? Eu pedi para os alunos confeccionarem, ó, os principais sólidos geométricos que são trabalhados. Então, nós temos as pirâmides, tá? Pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal, temos pirâmide, nós temos prismas, olha só. Então, eu disse para os meninos, eu mostrei as figuras, dei mais ou menos o exemplo como poderia construir, falei o material, digo, ó, vocês vão construir isso. E isso já vai fazer parte do processo avaliativo. Aí o menino chegava lá, com as construções deles prontas, em cima da mesa. Aí eu digo, agora vou fazer pergunta para você sobre essas figuras, sobre os elementos dessa figura, sobre a situação. Então, nós já fizemos ali uma avaliação que envolvia o prático da construção deles. É claro que alguns a figura não saía claro, não vai sair perfeito, mas eles conseguiam fazer. E os elementos que a gente tinha estudado antes com eles, né, muitos deles a gente conseguiu dizer, olha, o que é, quantas faces, quantos arestas e quantos vértices tem uma figura como essa aqui. Ou seja, tem um prisma pentagonal. Tá? E aí eles iam respondendo lá. É uma forma de avaliar o meu aluno. Tá? Então, ele constrói, já vale uma parte da nota. E agora vamos fazer perguntas sobre essas figuras que ele construiu. Outra parte da nota. É uma avaliação. Então, ó, aqui esse exemplo que eu acabei de dar aqui, ó, prova prática e oral. Foi o que nós fizemos. Os meninos construíram e depois a gente fez as perguntas. Outras formas de avaliação são alvo de reflexão, tendo em vista um método de ensino ativo. Método de ensino ativo. Hoje é uma palavra da moda. Metodologia ativa. Bom, como é que nós avaliamos? Se eu me proponho a trabalhar uma metodologia ativa, como é que eu estou avaliando a partir da metodologia ativa que eu estou... Eu digo aqui, eu estou com a pretensão de escrever sobre isso, algum artigo, alguma coisa. Assim, ó, o que seria uma avaliação ativa? Já que nós trabalhamos com um método ativo, por que não pensar numa avaliação ativa? E como fazer isso? A gente vai mostrar aqui, eu tenho aqui alguns subsídios para mostrar isso. Tá bom? Uma nós já apresentamos aqui, tá bom? A outra, veja bem. Então, aqui eu digo, quem sabe não está na hora de surgir, então, uma avaliação ativa, né? O que seria, né? Avaliação ativa. Então, coloque o sujeito ativo em seu processo de avaliação, mas como é que é isso, né? A gente vou mostrar aqui, tentar mostrar para vocês, olha só. Aqui na minha mão, eu tenho essa figura aqui, ó. Ela aparece aí, ela está no slide também, mas eu tenho um joguinho. Eu criei um jogo chamado Plano Espacial, ó. Plano Espacial. Você percebe que uma das habilidades que são trabalhadas hoje na BNCC e no RCA é o seguinte, o aluno saber relacionar uma figura plana com espacial. Olha só. Então, eu peguei um jogo, o jogo eu preciso de um dado normal de 6 faces, ó, por causa disso aqui, de 1 a 6. E também preciso de um dado, eu levei para lá, um dado de 8 faces.
Então, quando a gente joga os dois dados, então vai cair aqui o número de 8 faces, aqui no dado de 8 faces, e um no de 6. Aí eu venho e marco aqui, ó. Marquei aqui. Aonde está a representação que faz o par dessa aqui? Esse aqui é tridimensional, tá? Aonde está a figura planificada que está relacionada com essa figura? Então, o aluno tem que saber marcar. Então, eu, a partir de um jogo, eu estou fazendo uma avaliação com meus alunos, tá? Porque ele só vai acertar aqui, se desenvolver no jogo, se ele souber as relações aqui, tá? E no jogo, cada aluno vai pegar um diferente do outro, eles não vão pegar coisas iguais. Então, diversifica também nesse processo aqui, ó. Então, esse jogo aqui pode ser usado como eu chamo de avaliação ativa. Ainda vou fundamentar mais sobre isso aí futuramente num artigo aí, tá bom? E tem uma outra figura aqui, essa figura aqui, ó, que também é um jogo que nós mostramos esse jogo aqui na parte de metodologias, ó. Mas eu posso usar isso aqui, eu dei uma aula sobre ângulos formados por retas paralelas e duas transversais. E depois eu construo um jogo para verificar se os meus alunos têm um conhecimento sobre o que nós estudamos. E aí nós estamos avaliando também isso, ou seja, o jogo é um elemento avaliativo. Tá? E aí, de novo, cada um vai lá, joga os dois dados e vai verificar, vai classificar, vai responder. Então, isso eu estou avaliando o meu aluno. Tá? Então, o jogo ele pode entrar, sim, como um elemento avaliativo. E penso eu que eu poderia chamar isso de uma avaliação ativa, tá bom? Diferente daquela prova que a gente vê os nossos alunos fazendo direto, tá? Ó, tem um joguinho que eu chamei aqui, jogo de medidas de tendência central, ó. O que é isso? Quais são as medidas que a gente trabalha nesse jogo? Para ver se o aluno aprendeu, ó. E eu avalio ao mesmo tempo com o jogo esses três conceitos, média, moda e mediana. Eu tenho aqui 10 dados aqui, ó. Chamo os meninos. Eu na mesa joguei. Eu tenho 10 respostas aqui. Aí os meninos vão ter que, com essas 10 respostas, vão ter que calcular desses 10 valores que saíram nos dados, ele tem que calcular qual é a média deles, qual é a moda, qual é a mediana. Claro, já trabalhei antes os conceitos de média, moda e mediana, tá? Eu preciso, vou colocar aqui em ordem crescente, só para a gente, estou colocando aqui em ordem crescente, mudei aqui uma, e aqui também eu mudei, tá? Estava aqui. Tem aqui, ó. Então, caiu uma vez o 1, uma vez o 2, uma vez o 3, 2 vezes o 4, 4 vezes o 5 e uma vez o 6, ó. Então, aqui, a gente já olha o seguinte, ó. A moda é o que mais se repete. O 5 se repetiu 4 vezes aqui, ó. Então, a moda é 5. Beleza. A mediana, ela é obtida, como tem 10 termos, ela é obtida pela média dos 2 termos centrais aqui, né? Ela já está na ordem crescente. 4 com mais 5, 9, dividido por 2, 4,5. Então, é a mediana. E a média é a soma. Como eu tenho 10 dados aqui, ó, então, ó, 5 com 5 aqui, 10, 20, 30, 40 certinho, ó. 40 certinho. 40 dividido por 10 dá 4, então a média é 4. Então, claro, a gente pode trabalhar fazendo isso com a turma, tipo uma atividade em que aquela turma, o grupo que responder primeiro, tá? O grupo que responder primeiro ganha uma pontuação, mas todo mundo que acertar vai ganhar os pontos. Eu estou avaliando se o meu aluno sabe o que é média, mediana e moda. Tá? 10 dadozinhos aqui, ó. Então, gente, nós temos muitos subsídios, né? Para, ó, tá aqui os dados, e aí a gente vai chegando na nossa parte final. Eu vou aqui passar para a professora Simone, que ela tem algumas considerações para falar. Então, finalizamos, né, com as referências, né, sobre o nosso encontro de hoje, que é sobre avaliação. Então, estará disponíveis, né, para vocês fazerem as pesquisas, né, ou buscar mais aprofundadamente a nossa apresentação.
Vou liberar para vocês o QR Code, né, para vocês terem acesso, né, a todo esse material. Estará disponível, né, para vocês fazerem pesquisas e tudo mais. Aí nós temos os agradecimentos à nossa secretária de Educação, né, do Amazonas, ao CEPAM, o Centro... ao CEPAM, né, em nome da professora Regina Ortiz, e vamos disponibilizar os e-mails para vocês entrarem em contatos, né, para tirar qualquer dúvidas, né, e querer saber algo a mais aos nossos trabalhos. Por fim, agradeço a todos a participação, né, e até o próximo. Bom, pessoal, também agradeço a vocês, foi um prazer aqui estar discutindo temas tão relevantes para o ensino da matemática, como esses nossos 3 encontros aí, e estamos aqui sempre à disposição de vocês para perguntas e questionamentos que vocês tiverem, né, através da nossa gerência de formação, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.